Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo está às vésperas de disputar o Repá mais importante dos últimos 19 anos. Finalmente, Clube do Remo e Paysandu vão se enfrentar no Campeonato Brasileiro da Série B e teremos novidades no time titular do Clube do Remo. Antônio Oliveira ainda não foi anunciado, pelo menos até o momento dessa gravação do vídeo, não foi anunciado, mas já está treinando a equipe e vamos trazer o possível Clube do Remo para jogar o clássico contra o Paysandu. E também vamos falar do Marcos Braz. Marcos Braz deu uma entrevista coletiva bastante esclarecedora em alguns aspectos e o Clube do Remo pode se reforçar ainda mais na janela de transferências de julho. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense. Como no vídeo de hoje, vamos analisar esse Clube do Remo que está se preparando para pegar o Paysandu no próximo sábado. Vamos começar o vídeo falando sobre a declaração do Marcos Braz. Foi bem esclarecedora, foi importante, ele veio no momento certo, no time certo, porque muita gente especulando, até citei no vídeo passado aqui do Clube do Remo aqui no canal a situação do Antônio Oliveira, alguns torcedores já com rejeição, esclareci a minha opinião, dei minha opinião a respeito disso e foi bom. Foi bom para ele também deixar tudo concreto, tudo certo em relação ao treinador, porque ele não foi anunciado ainda de maneira oficial. Isso eu estou falando durante a gravação do vídeo, até o vídeo for ao ar, talvez, quem sabe, ele não seja anunciado. Esclareceu que é por questão burocrática ainda do antigo treinador, enfim, mas já que já começou os treinamentos. O Antônio Oliveira é o treinador do Clube do Remo, já está preparando a equipe para jogar o clássico contra o Paysandu no próximo sábado no Mangueirão às 18h30. Mas um detalhe também importante dessa entrevista coletiva foi ele falar da janela de transferências, né? Falar também de contratações. O mercado vai se abrir em julho e o Remo promete sim ir ao mercado, promete contratar jogadores. E eu espero que sejam contratações pontuais, porque para esse elenco do Clube do Remo não basta agora quantidade, porque quantidade de jogadores tem, precisa de qualidade. Quanto mais você qualificar esse elenco, mais forte o Clube do Remo vai entrar nessa sequência do Campeonato Brasileiro da Série B para brigar de fato para o acesso. Para ficar mais forte nessa briga, tem que contratar com qualidade. Lógico, nomes ainda não foram falados, posições também não foram faladas, mas a gente estudando o Clube do Remo, a gente sabe algumas carências do Clube do Remo, como por exemplo, meia. O Clube do Remo precisa ir ao mercado para contratar outro meia. O meia de criação, o meia de criativo e o meia com qualidade mais inquestionável. Aquele meia realmente que vem para ser titular do Clube do Remo. Porque nós temos o Regis que vai ser baixa no Repá, uma baixa importante, mas até o momento, não só pela lesão, tá? Não por essa lesão, mas até o momento ele sofre na condição física. Ele está há 2 meses no Clube do Remo praticamente e até hoje não consegue jogar um jogo inteiro. É lógico, agora machucou, mas antes disso ele não conseguia jogar um jogo inteiro. Então é algo que eu já até abordei aqui no canal, algo preocupante. Porque o Regis ainda não consegue jogar um jogo todo. E quando ele joga bem. Ele faz a diferença para o Clube do Remo. Mas a diferença dura 30 minutos. Porque depois de 30 minutos você percebe também que ele não aguenta muito além disso. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Porque não tem outro motivo do Regis ser banco se não for a condição física. Porque condição técnica ele está entregando. Vamos ver agora depois dessa lesão. Ele vai ter que separar os treinamentos físicos. Vamos ver como é que ele vai voltar. Mas mesmo assim, o Clube do Remo, mesmo se o Regis tiver condições físicas ideais, o Clube do Remo vai atrás do meia de articulação e precisa do meia de articulação. Como também o Clube do Remo pode contratar atacantes, principalmente jogadores extremos, jogadores velozes, para dar um pouco mais de velocidade ao ataque. E jogadores, como eu disse, que tem que ser de qualidade mais inquestionável. O Remo não precisa, com o elenco que tem, contratar em quantidade. Precisa sim de qualidade. Achou um jogador no mercado que tenha qualidade, que vai ajudar o Clube do Remo nessa caminhada para a Série A do acesso, vai lá, contrata esse jogador. O Remo não precisa de quantidade.
Por falar em jogadores, o Clube do Remo está se preparando para o clássico contra o Paysandu. Vamos trazer aqui o campinho com uma possível e provável escalação do Clube do Remo. O Antônio Oliveira já deu um treinamento, hoje ele está dando seu segundo treinamento. É lógico que isso pode mudar, não é escalação oficial, em hipótese alguma, ainda mais que está chegando um novo treinador, mas tem uma base. A boa notícia é que alguns jogadores retornam ao Clube do Remo, vira opção, alguns jogadores que a condição física por lesão estavam preocupando, mas provavelmente jogarão o clássico contra o Paysandu, e é isso que nós vamos ver agora. Tá aí o provável Clube do Remo com Rangel no gol. Rangel que saiu lesionado do último jogo, mas ele deve jogar. A probabilidade dele jogar é muito alta, então ele deve ser o goleiro titular no clássico contra o Paysandu e faz total diferença, né? Lógico que um goleiro, principalmente, ele tem que estar 100%. Né, 100% de condições, ainda mais uma lesão no braço, tal, no ombro, né? Então ele precisa realmente estar 100%, que o goleiro tem que ter toda a sua movimentação, senão prejudica a equipe. Mas eu creio que, pelo que foi apurado, que ele terá condições sim de jogo. Nas laterais, principalmente na direita, há uma dúvida em relação ao Marcelinho, se vai ser liberado do departamento médico. Se ele for liberado, ele joga, por isso que o nome dele está aí. Se ele não for liberado, inclusive ele está fazendo o exame hoje, para saber se ele vai ser liberado ou não, jogará o Pedro Costa. Então vai fazer a lateral direita ou com o Marcelinho ou com o Pedro Costa. Na lateral esquerda, o Sávio terá condições de jogo, jogará. Na zaga, aí tem o desfalque do Reinaldo, que em desempenho é o melhor jogador, melhor zagueiro do Clube do Remo, vai ser o desfalque, terceiro cartão, está suspenso. Então a zaga com Klaus e Camutanga. Então a única dúvida é Rangel está 100% e o Marcelinho está liberado. Eles estando liberados, não vai ter mudança. O Remo no sistema defensivo vai de Rangel, Marcelinho, Klaus, Camutanga e Sábio. No meio campo, Caio Vinícius também é desfalque por lesão, entra o Luan. É o substituto natural, também não deve ter mudança. Com outro restante do meio campo, fazendo Pedro Castro e Pavani. Não deve ter mudança em relação a isso. Ainda mais se o Regis, que está lesionado, lesão grau 2, muscular, não vai ter condições de jogo, vai voltar a treinar só daqui a cerca de 15 dias, então o Regis com certeza vai estar de fora, e o Remo não tem esse outro meia tão criativo assim, podia colocar o Dodô, mas o Dodô não seria, temos qualidade desse meia criativo, então o meio campo do Clube do Remo não deve mudar também, com Luan, Pedro Castro, Pavani. A boa notícia é que o Jaderson provavelmente vai estar no banco de reservas e pode atuar talvez não todo o segundo tempo, mas pode atuar em alguma minutagem na segunda etapa. Vai ser um jogador importante. Então, desse meio para trás, não tem tanta dúvida, tá? O meio campo vai ser esse mesmo. A defesa, a dupla de zaga vai ser essa. A única dúvida maior em relação ao Rangel e Marcelinho, se tem condições para jogar liberados pelo departamento médico. O Remo até aí não vai ter tanta mudança. O que pode mudar talvez é o ataque. O provável ataque é Janderson, Davó e Pedro Rocha. Esse deve ser o trio de ataque. Há a possibilidade do Adailton permanecer como atacante e o Adailton entrar ou no lugar do Davó e o Adailton ficar como centroavante ou até entrar no lugar do Janderson, que não vem bem nas últimas partidas. Fazer um ataque com Pedro Rocha, Davó e Adailton. Porém, a probabilidade maior é o Janderson aberto pela direita, Pedro Rocha aberto pela esquerda e o Davó mais centralizado. Vai ser um jogo difícil, porque é um clássico, né? Porque o Paysandu está em último, vai ser fácil. Clássico é dessa maneira, clássico é complicado, clássico tem que jogar direito, tem que dar alma no clássico. Até vou passar aqui para mim, porque clássico, gente, não pode perder. O que acontece no futebol? O torcedor não quer que seu time perca, o torcedor quer que seu time ganhe e te quebra o rival perca. E no clássico você tem a possibilidade de matar 2 coelhos com uma cajadada só. Que é o quê? É você vencer e automaticamente vencendo o seu rival vai estar perdendo. Então é isso. Eu acho que tenho certeza que vai ser um jogo bastante disputado e os detalhes podem influenciar na partida. E vocês sabem, aqui no canal vamos fazer a análise completa desse Clube do Remo e Paysandu após o jogo. É isso, amigos. O que vocês acharam dessa escalação inicial? Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, um abraço e até o próximo.